Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Vamos falar um pouquinho mais ainda, depois de tudo que vimos e ouvimos, essa apresentação maravilhosa dessas crianças, os louvores que foram entoados. O tema da mensagem é: esse é o tempo de Deus na minha vida. Você pode repetir comigo? Esse é o tempo de Deus na minha vida, na sua vida. Quero parabenizar o Mendes que colocou esse relógio aí, né? Eu pedi para o Mendes colocar o tema da mensagem, mas ele encontrou o relógio aí nas fotos. Parabéns, Mendes. Deus te abençoe. Abra a Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 1, versículo 14, versículo 15. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o contexto histórico que envolve essa palavra aqui do Senhor Jesus. Quero falar um pouquinho sobre esse personagem que escreve esse livro, João Marcos. Eu quero falar também sobre alguns aspectos da palavra tempo. O que significa a palavra tempo dentro desse contexto aqui do livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Eu não quero falar nesta noite sobre o tempo no sentido cronológico, o termo grego cronos, mas eu quero falar tempo no sentido kairos, o tempo oportuno da intervenção de Deus na vida do ser humano. É o momento no qual Deus dá um basta. É o momento no qual também Deus comissiona. Quando Deus chama. É o tempo no qual, quando Deus separa. É o tempo no qual, quando Deus faz cessar o choro. É o tempo no qual, quando Deus faz cessar o clamor da multidão. E é sobre esse tempo, porque dentro desse contexto de Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim a palavra de Deus: e depois que João Batista, foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido. Pode deixar o tema, Meis. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Verso 16. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. Amém? Quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Eu quero dizer para você: esse é o tempo de Deus na sua vida. Esse é o tempo de Deus na sua vida. Mas quero que na sua oração você fale com Deus, dizendo: Senhor, que esse realmente seja o tempo de Deus na minha vida. Tempo de mudança, tempo de reflexão, tempo de quebrantamento, tempo de restituição, tempo de cura, tempo de milagre, tempo no qual as portas estarão abertas de novo para mim, tempo no qual o meu choro vai cessar, tempo no qual o meu casamento vai mudar, tempo no qual a minha vida vai mudar, tempo no qual os meus sonhos vão brotar do meu coração. Preste atenção, querido, nessa frase: tempo no qual os teus sonhos vão brotar do teu coração, porque Deus deu a cada um de nós um sonho, mas existe algo no mundo espiritual que impede a visão. O sonho nada mais é do que uma visão do futuro, uma visão da qual Deus tem para você, para a tua vida. E é impossível enxergar o futuro
Deus me usa tão somente no tempo, cronos, que o Senhor quer que eu ministre nessa noite. Que sejam 10, 15, 20, 30 minutos, o tempo cronos que seja, mas que o Kairos de Deus venha nesses 30 minutos, que o Senhor vai me conceder aqui nesta hora, que eu fale só aquilo que seja da tua vontade, e não da minha vontade, porque da minha vontade o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece muito bem o meu coração, mas o coração do homem é enganoso. Maldito é o homem que confia no próprio homem, em si mesmo. Eu tenho que confiar no Senhor, para que haja cura e revelação hoje a esses corações que estão fechados com a tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Eu quero pedir para que você adiante um pouquinho a palavra. Capítulo 8, verso 34 e 35. Depois voltaremos ao capítulo 1, que eu quero fazer um link. João Marcos, ele escreve no capítulo 8, verso 34, o seguinte: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, Jesus falando: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse será salvo. Amados, volte lá para o capítulo 1. Quando João Marcos escreve essa carta aos crentes em Roma, era por volta do ano 64 depois de Cristo. Nero era o imperador de Roma. Nero, em um momento de loucura, colocou fogo na cidade. Milhares de pessoas morreram, muitos romanos perderam as suas casas. E Nero colocou a culpa na comunidade cristã. E Nero lançou a culpa para os cristãos. Com isso houve uma grande perseguição em Roma. Todos os judeus passaram a ser perseguidos. Muitos foram mortos. E Nero começou uma das maiores perseguições. Foi no reinado de Nero que o apóstolo Paulo foi morto, decapitado. João Marcos, ele quando era adolescente e jovem, ele acompanhou de perto o ministério de Jesus. E muitos estudiosos dizem que João Marcos, ele escrevia, ele anotava tudo aquilo que Jesus ia fazendo. Ele era menino, ele era um adolescente, se tornou jovem. A sua mãe, Maria, João Marcos era de uma família rica, uma família muito respeitada na cidade. A família de João Marcos tinha uma linda e uma grande casa na época. A família de João Marcos foi bênção no ministério de Jesus e dos seus discípulos. Porque a grande parte das reuniões de Jesus com os discípulos aconteciam na casa de João Marcos. E João Marcos era aquele moleque, aquela criança que estava sentado, ouvindo o mestre falar com os discípulos. E João Marcos tinha uma grande admiração por Pedro, que se tornou uma referência para ele lá na frente. João Marcos tinha um parentesco com Barnabé. Interessante que na última ceia, a última ceia foi celebrada na casa de João Marcos. O nome dele não aparece, o nome da mãe dele não aparece, mas tudo indica que foi na casa de João Marcos, e ele, ainda adolescente, estava lá, anotando tudinho. Após a morte de Jesus, a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, 120 pessoas ficaram na casa de João Marcos. Tudo indica que essa casa era grande demais. E ali eles permaneceram aguardando a descida do Espírito Santo. Creio eu que esse menino, adolescente, na descida do Espírito Santo, ele foi contado entre os 120 que foram batizados do Espírito Santo. A Bíblia não diz, mas creio eu que ele, a mãe dele, a família dele estavam ali unânimes,
perseverando com a promessa do Pai, que o Espírito Santo desceria. Interessante que essa carta foi uma carta que João Marcos escreve para uma cultura diferente, uma cultura gentil. Romanos. João Marcos, ele não teve a preocupação de colocar a genealogia de Jesus. O Evangelho de Marcos é o menor dentre os 4 evangelhos, porque João Marcos, ele era objetivo, ele era direto, ele sabia o que ele queria falar e para quem ele queria falar. João Marcos estava escrevendo aos romanos. Os romanos são pessoas de ação, de movimento, são pessoas objetivas. João Marcos não se preocupou em contar a cultura judaica. João Marcos não escreveu nada sobre o Antigo Testamento. João Marcos, ele apresenta Jesus no capítulo 1 como um servo em ação, como um servo sofredor, mas um servo valente, um servo poderoso. Se você pegar o capítulo 1, João Marcos, ele começa falando o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amados, nesse período da história, o último profeta que profetizou de forma clara e específica no nome do Deus Todo-Poderoso foi Malaquias. E já havia passado 400 anos. 400 anos e Deus estava em silêncio. Durante 400 anos Deus não se revelou ao povo de Israel. Durante 400 anos falsos profetas se levantaram. Durante 400 anos muitas guerras aconteceram. E eu quero falar para você que me ouve nessa noite: quando o homem não consegue mais ouvir a voz de Deus, muitas coisas ruins acontecem. Muitos falsos profetas se apresentam. E durante 400 anos Deus ficou em silêncio. Mas havia uma profecia narrada por Isaías, que levantaria que iria preparar o caminho para o Messias. Falsos messias apareceram durante 400 anos. E quando o homem não ouve mais a voz de Deus, o homem sofre, o homem perde o rumo, o homem perde a direção, o homem é levado por vento de doutrina, o homem é seduzido pelas amizades, porque o homem, ele quer ter a sua necessidade atendida. O povo de Israel queria ouvir aquilo que era bom aos seus ouvidos. Versículo 2, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. João Marcos fala de uma profecia narrada por Isaías. E essa profecia se cumpriu na vida de João Batista. Versículo 3: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E apareceu João Batista, batizando no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de todos os pecados. O povo tinha sede, Cláudio, de ouvir a palavra de Deus. O povo não aguentava mais a opressão do Império Romano. Eu acho que o povo estava fazendo também uma manifestação, Cláudio, com bandeiras nas mãos, com o rosto pintado, querendo o fim do reinado de Júlio César. Não aguentava mais o Império Romano, fazendo com que o povo sofresse, pagando altas taxas, sem o direito, sendo obrigado a aprender as culturas gregas e romanas. O povo era envolvido nas filosofias de Sócrates, Platão e Aristóteles. O povo sofria. Mas quando você olha aí mais adiante, a partir do versículo 9, o menino ia crescendo. O menino ia atingindo a idade de varão perfeito. No versículo 9, Jesus estava com 30 anos de idade. A idade para um judeu chamada idade da plenitude, a idade de varão perfeito. Eu quero falar para você que me ouve, querido, tudo na nossa vida tem um tempo certo. Tudo na nossa vida tem um tempo certo. E tudo que fazemos fora do tempo, agregamos dores para os nossos corações.
quando nós agimos por conta própria, tomando partido do cronos humano e abrindo mão do kairós de Deus, pagamos uma consequência muito cara. E Jesus foi crescendo, e Jesus foi crescendo, e quando Jesus atingiu 30 anos, Jesus ele foi ao encontro de João Batista. Jesus via todo mundo sendo batizado, com o batismo do arrependimento, mas o mestre não tinha pecado para se arrepender, mas Jesus quis se identificar com a humanidade ali. Ele se fez pecadores por nós. E Jesus ele vai ao encontro de João, desce as águas. Deus confirma lá no céu que ele era o Messias. E Jesus testemunhou através do batismo. E se Jesus foi a água, por que, querido, você ainda não foi a água batismal? O que te impede de assumir um compromisso maior com Deus? Tudo tem um tempo, querido. E esse é o tempo de Deus na tua vida. Versículo 14 em diante, nós vemos uma nova etapa, porque após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali Jesus foi tentado por 40 dias. E Jesus foi tentado, e ele suportou a tentação. Quantos jovens não conseguem suportar a tentação da carne? Quantos jovens crentes que praticam sexo fora do casamento? Quantos crentes tentam se esconder dentro de uma postura que não é verdadeira? A Bíblia diz, querido, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que o homem é tentado pelas suas próprias concupiscências, ou seja, pelos desejos exagerados da própria carne. E Jesus foi tentado ali no deserto, mas ele não cedeu à tentação. Então agora João estava preso. Então o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então o mestre começa a chamar, a comissionar aqueles que iriam revolucionar o primeiro céu, aqueles que mudariam a história de uma nação, não do jeito como a nação queria na época, mas do jeito que Deus queria que fosse. Por isso que no livro de João, no capítulo 1, vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Porque muitos esperavam Jesus poderoso, um homem de guerra, porque somente um homem de guerra poderia combater o bom combate com o Império Romano. Mas Jesus se fez mudo. Ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele recebeu açoite, ele foi crucificado, ele tinha poder e autoridade espiritual e divina para descer daquela cruz. Mas o Mestre Jesus, ele suportou a minha, a sua, a nossa cruz. Por isso que no capítulo 8, o Mestre, visualizando a cruz lá na frente, disse: olha, se vocês querem me seguir, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade e tome a sua cruz, carregue o Evangelho, pague preço pelo Evangelho. Interessante que João Marcos, quando ele escreve essa carta, ele queria incentivar os crentes em Roma, que se necessário for, eles pagassem com a própria vida, mas que não negassem a Jesus. Interessante que você nessa noite está sendo desafiado a se mover em direção ao seu próprio mundo para servir a Deus com mais intensidade. Deus nessa noite, Ele quer te desafiar a se mover na direção dos seus próprios desafios, dos seus próprios medos, para servir a Deus com mais intensidade. Porque quando nós falamos de Evangelho, queridos, existem 4 grupos de pessoas. Existem aqueles que somente pensam no Evangelho. Existem aqueles que falam do Evangelho. Existem poucos que se envolvem com o Evangelho. Mas existem aqueles, semelhantemente a João Marcos, a João Batista, a Pedro, a Paulo, que se jogam e vivem de forma intensa o Evangelho. Qual grupo você está inserido, querido? Você faz parte daqueles que só pensam? Você faz parte daquele grupo que fala, mas não age? Você faz parte
objetivo de João Marcos era fazer com que cada ouvinte e cada leitor da sua carta se jogassem e vivessem intensamente esse evangelho, porque ele apresentou Jesus servo, mas aquele que morreu no nosso lugar. Amados, e eu quero nessa noite, em nome de Jesus, falar um pouquinho sobre 5 etapas desse Kairós de Deus. Como eu disse, Kairós é o tempo adequado ou o tempo oportuno. Eu quero falar para você que me ouve. Esse é o tempo adequado para a mudança da sua vida. Esse é o tempo oportuno. O Kairós é o momento em que Deus determina que determinada situação se modifica. O Kairós de Deus é isso. É quando uma determinada situação da sua vida modifica. Quando algo que você acha que não tem mais jeito, quando você acha que é o fim, quando você acha que acabou. O Kairós é isso. É um tempo adequado quando Deus modifica a tua história. Esse é o Kairós de Deus. É o Deus eterno surgindo em situações difíceis na nossa vida. Muitos que aqui estão já viveram esse Kairós. Eu quero que você guarde no seu coração a primeira etapa de um Kairós. Um evento Kairós pode ser positivo ou negativo. Um evento Kairós na vida de um cristão, ou seja, um tempo adequado, um tempo oportuno para Deus agir, para Deus modificar algo na sua vida, pode ser algo positivo ou algo negativo, porque existem coisas na nossa vida que nós não conseguimos perceber ou sentir ou visualizar em determinadas situações. É possível que Deus age em situações negativas para que você consiga então enxergar situações que têm te levado para longe de Deus. Aí Deus entra com Kairós, Deus modifica. Porque nesse momento do ano 64, quando João Marcos escreve essa carta, era um momento de crise nacional, era um momento de crise política, era um momento no qual muitos judeus estavam sendo assassinados por ordem do imperador Nero. Foi num momento de crise que Deus entrou com Kairós, levantando pessoas comprometidas, cheias do Espírito Santo de Deus, que somente não ouviram, mas que se lançaram na obra do reino de Deus. E eu quero falar para você que me ouve, se você está vivendo um Kairós negativo hoje, se lance nos braços de Jesus, se lance e viva esse evangelho intensamente, e Deus vai reverter o teu cativeiro, querido. Porque o que parecia o fim dos apóstolos, na verdade, era o início de uma nova história para o cristianismo. O que parece o seu fim, diz o Senhor, é o início de uma nova história para você, amado. Porque Deus vai abrir os teus olhos para que você enxergue aquilo que você ainda não consegue ver dentro do seu olhar humano. Foi o que Deus fez para aqueles homens. Deus permitiu que companheiros fossem mortos, perseguidos, aniquilados, humilhados, envergonhados, para que Deus levantasse uma geração de verdadeiros adoradores. Onde existiu a vergonha, diz a palavra, haverá dupla honra. Haverá dupla honra, a tua vergonha vai ser transformada em dupla honra. Oh, amado, viva intensamente o Evangelho. Não se deixe levar pelas circunstâncias com os olhos naturais. Comece a contemplar visões de Deus na tua vida. Quero te falar para você, querido, que o exílio babilônico não trouxe a restauração para todos. O sofrimento não trouxe a restauração para todos os judeus, porque após o exílio foram mais de 400 anos de silêncio. Amado, restauração é fruto da remodelagem do caráter humano através da palavra de Deus, e a remodelagem através da palavra de
quando o interior é restaurado pela palavra, amado, restaura o exterior, acompanhe. Amado, havia uma religiosidade muito grande naquela época. Havia muita religiosidade através dos fariseus, através dos sacerdotes. Quando o templo foi reconstruído no ano 444 antes de Cristo, no advento do primeiro século, esse templo foi ampliado. Homens religiosos estavam dentro daquele templo. Homens sacrificavam animais ao Senhor, sacrifícios vazios, adorações vazias. Somente com o advento de Cristo foi necessário que uma nova geração se levantasse, porque aquela geração de fariseus foram envergonhados por Deus, chamados de sepulcro vazio, chamados de joio, chamados de hipócritas, ou seja, mascarados, artistas. Havia religiosidade, queridos, no primeiro século, mas eram gentes vazias da presença de Deus. E quando alguém está vazio da presença de Deus, ele não consegue ouvir nem sentir a presença de Deus. Então Jesus, ele faz o improvável. Ele pega pessoas que foram rejeitadas pela sociedade. Ele pegou homens como Pedro, que não sabia ler e escrever, mas ele encheu a cabecinha daquele homem de sabedoria divina, de unção, de habilidade, de potenciais divinos, para que Pedro fosse um revolucionário para a parte de Deus, da parte de Deus. Foi assim que eles foram reconhecidos, aqueles que revolucionaram. Amados, Deus, ele quer usar a tua vida. Esse é o tempo de você rever muitas coisas. O povo sofria por falta da palavra, amado. O povo queria um Messias, o povo queria um libertador, e Jesus veio. Interessante que esse Kairós é muito mais do que reconhecer, é concordar com o veredito de Deus e expressar o desejo de ser livre e viver para Deus. O Kairós de Deus, quando nós abraçamos ele como tempo oportuno, é muito mais do que você reconhecer e concordar com a minha fala. Você deve concordar com o veredito de Deus, e você deve expressar esse desejo de ser livre, de se libertar, de ser liberto e viver tão somente para Deus. É mudar para uma vida de obediência, é mudar para uma vida de serviço, é mudar para uma vida de adoração, é mudar para uma vida de consagração. O Kairós de Deus faz isso na vida de um crente, amado. Ele nos leva a viver uma outra dimensão. Ele nos obriga a alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus e entender que a vontade de Deus não é nossa, porque a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável, e a vontade de Deus só é compreendida quando há uma mudança de mente, quando há uma mudança de pensamento, quando há uma nova vida reinando verdadeiramente em nós, amado. Estudiosos afirmam que eventos aparentemente negativos sempre produzem emoções negativas, mas que apresentam um maior potencial de crescimento. Esse momento negativo que você vive, amado, é algo que traz tristeza talvez ao teu coração, mas é esse evento triste que tem o maior potencial de levá-lo ao crescimento pessoal. Guarda essa frase: os momentos Kairós são reconhecidos pelos impactos que eles produzem em nós. O momento Kairós é isso, é o impacto que ele produz na nossa vida, seja ele positivo, seja ele negativo. No início traz um sentimento ruim, traz uma emoção negativa, mas é esse impacto que vai te levar ao crescimento, querido. É quando você
todo o potencial que você desconhecia possuir. Quero falar para você que me ouve, quanto potencial bom você tem dentro de você, mas o Kairos tem que vir e impactá-lo, para que venha aflorar de dentro de ti, querido, algo que vai mudar a tua vida, a tua história, a tua família. Amados, o Kairos nos faz aprender a servir a Deus com integridade. O Kairos de Deus nos faz enfrentar batalhas espirituais intensas e perigosas, porque o Kairos de Deus me faz entender que o Senhor está comigo. Mas quando você não entende o Kairos, o tempo adequado de mudança, quando você resiste a mudanças, você não está dando oportunidade para que o Kairos de Deus aconteça. Às vezes você vai ter que abrir mão de coisas que você não quer abrir mão. Em terceiro lugar, os acontecimentos Kairos mostram oportunidades para crescimento. Olhando a Bíblia Sagrada e olhando a história dos discípulos, eu aprendo que o Kairos acontece em um nível individual e também coletivo. Quando você é chefe de família, é impactado e vive o Kairos de Deus, você vai impactar de forma coletiva a tua casa. Você vai ser o instrumento que Deus vai usar para mudar a tua casa, para mudar a vida dos seus filhos, a vida daqueles que estão ao seu redor. Tudo depende de um ponto de partida. Tudo depende de uma decisão. Quem sabe esse seja o ponto de partida para um novo processo de aprendizado. Você é capaz de aproveitar esse Kairos de Deus? Tem uma frase aqui que diz assim: existe um portal do tempo que não conseguimos enxergar, e neste portal a presença de Deus é iminente. Mesmo que você não consiga enxergar esse portal do tempo, a presença de Deus é iminente. Deus se faz presente, querido, contigo aonde você estiver. Eu tenho certeza que Deus estava ali com Cláudio, com a Tati, com o Nem. Embora o perigo seja iminente, mas a presença de Deus está com vocês ali. Ainda que você passe pelo fogo, querido, você não vai se queimar. Ainda que ande nas águas ou sobre as águas, ou passe pelas águas, você não vai se afogar, porque a presença de Deus é iminente contigo. Ainda que sofra, ainda que chore, a presença de Deus é iminente contigo, aonde quer que tu estiver, querido. A presença de Deus é iminente, porque o momento Kairos, amado, é um círculo onde você decide aprender com a vida. O momento Kairos é assim: você é quem decide aprender com a vida, é você quem decide aprender com os teus erros, é você quem decide aprender com o erro do outro. O Kairos, como círculo, é um círculo de aprendizado que sugere uma moldura pela qual somos capazes de processar o que Deus está nos dizendo, querido, o que Deus está te dizendo agora. Esse aprendizado com a vida. Qual é a experiência que você tira desse Kairos, desse círculo? E é dentro do círculo que você decide aprender com a vida. Persistir no erro, errado às vezes, e é nesse círculo da vida que devemos reconhecer os eventos importantes como uma oportunidade de crescimento. Quantas pessoas não conseguem olhar para a crise como uma oportunidade de crescimento? Os chineses dizem que a crise, e que toda crise, é uma oportunidade para crescimento. O povo da China, eles olham para a crise e não se abalam com a crise, não se lamentam com a crise. É um povo que do caos ressurge. É um povo que da destruição ganha força para recomeçar. Eu quero falar para você que me ouve, querido, faça do teu momento de crise uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade para o renovo, uma oportunidade para você reconstruir. Em quinto e último lugar, o momento Kairos, ele é consolidado através do arrependimento e da fé. Aí eu volto no versículo 15 do capítulo 1. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo.
Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amado, se você quer viver o Kairós de Deus na sua vida hoje, e no meio da crise você ressurgir, arrependei-vos e credes na palavra do Evangelho. É através do arrependimento que nós aprendemos como abandonar algo que nos atrapalha. É através do arrependimento que aprendemos a abrir mão das nossas vontades e tomar a cruz de Cristo. É através do arrependimento que aprendemos que esses eventos nos impulsionam a tomar uma nova atitude. O Kairós de Deus me faz olhar para a crise e tomar uma nova atitude em relação ao que houve, o que aconteceu. Mas o Kairós de Deus só é consolidado através do arrependimento. Eu aprendo que o Kairós não é um momento neutro. O Kairós é um momento que deixa uma forte impressão em nós, um forte impacto. Querido, você que está aqui nessa noite, esse é o tempo. O reino de Deus já chegou. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é mudar a sua forma de pensar. Arrependimento significa uma mudança no coração. Uma mudança de coração que se evidencia através da transformação do meu estilo de vida. Todo arrependimento leva o homem a ter uma mudança de estilo de vida. Querido, se você não teve uma mudança no seu estilo de vida, se você continua ainda fazendo as mesmas obras da carne, se você continua com os seus mesmos palavreados, com os mesmos hábitos, é porque ainda não houve um arrependimento. Porque quando há um arrependimento da parte de Deus, há automaticamente uma transformação no nosso estilo de vida. O Kairós, o arrependimento, nos leva verdadeiramente a uma mudança que não é uma opção, mas uma mudança é uma necessidade vital para aqueles que querem seguir a Jesus. Eu não posso seguir a Jesus sem uma mudança de vida. Eu não posso seguir a Jesus me comportando da mesma maneira. Eu não posso seguir a Jesus maltratando as pessoas que eu amo. Eu não posso seguir a Jesus sem um verdadeiro arrependimento. Amado, se você quer viver esse Kairós de Deus, eu quero nesta noite convidá-lo a reconhecer que essa mensagem é um momento Kairós na sua vida. Que nessa noite seja também uma oportunidade para o seu crescimento, uma mudança interior, onde Deus lhe mostrará verdades que você não conseguia visualizar. Eu quero acrescentar também, querido, que os seus sonhos, os seus projetos, que você não tinha conhecimento de que Deus reservou para você, hoje, nessa noite, no Kairós de Deus, Deus vai trazer à memória os seus sonhos de infância. Deus vai trazer à memória os teus projetos de vida. Deus vai trazer ao teu coração tudo aquilo que a tua família precisa. Deus vai trazer ao teu coração a necessidade de arrependimento. E quando Deus trouxer arrependimento, do arrependimento, Deus vai transformar o teu estilo de vida. E a tua mudança vai contagiar o teu círculo de amizade, a tua família. Amado, mesmo que esse Kairós seja algo difícil, mesmo que esse Kairós seja algo negativo, saiba que Deus vai usá-lo para que de alguma forma você seja alcançado, pois talvez haja algo dentro do seu coração que você não tem conhecimento, mas isso precisa ser tratado pelo Senhor. Por isso, querido, eu quero nessa noite convidar você que me ouve atentamente a reconhecer esse Kairós, a reconhecer esse momento adequado, esse momento oportuno, esse momento de cura, de milagre, de libertação. Eu não conheço a tua crise, eu não sei, talvez você não tenha nem crise, mas quando você ouve a palavra, quando você crê no Evangelho, quando você abraça o Evangelho, quando você se lança e vive intensamente o Evangelho, milagres acontecem.
mesmo que você se sinta o menor de todo da sua casa, humilhado, desprezado, abandonado, quando o Kairós de Deus vem, Deus te exalta mais. Eu quero convidar você que me ouve. Não sei se entre nós há alguém que ainda não recebeu Jesus no seu coração como Senhor e Salvador. Você talvez ainda não faça parte de nenhuma igreja, mas você nessa noite quer receber Cristo no seu coração. Você quer fazer parte de uma igreja evangélica, quer caminhar ao lado de Cristo, quer sentir de perto esse Kairós, mas você ainda não teve a oportunidade de fazer isso. Por isso eu convido você a receber esse Kairós de Deus na sua vida. Quantos nessa noite querem receber o Kairós, receber Jesus? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Moreno. Deus é contigo. Pode abaixar a mão. Eu tenho um jovem aqui que quer receber Jesus Cristo no seu coração. Rodrigo, traz esse jovem aqui à frente. Vem aqui à frente. Ele quer ter uma mudança de estilo de vida. Ele quer ter uma transformação no seu coração. Vem cá. Eu te chamo de Moreno, mas qual é o teu nome? Almir. Almir, você quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você quer ter um novo estilo de vida? Deus te abençoe. Além do Almir, há mais alguém que quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Levante a sua mão. Alguém, levante a sua mão onde você estiver. Faça o sinal onde você estiver. Alguém mais? Não espere pelo outro, não. É uma decisão pessoal. Há mais alguém que quer receber Jesus nessa noite? Levante a sua mão. Você quer uma mudança? Esse é o Kairós de Deus. Parece difícil. Talvez você, querido, já tenha frequentado uma igreja evangélica. Talvez você hoje esteja afastado, mas você nessa noite sentiu-se impactado pelo Kairós e quer voltar para Jesus, quer voltar a frequentar uma igreja, quer se lançar no Evangelho, quer impactar a família. Você está afastado, desviado, quer se reconciliar. Levante a sua mão onde você estiver. Levante a sua mão. Quero reconhecê-lo. Alguém mais? Alguém? Alguém? E eu agora quero desafiar a igreja. Quero falar para você, igreja, esse é o tempo de Deus na sua vida. De alguma forma você sentiu Deus falando ao teu coração. E você quer realmente viver esse Kairós a partir de agora. Eu quero convidar aqueles que entenderam e vão sair daqui dessa noite colocando em prática e fazendo ainda hoje aquilo que você não fez durante a semana, durante meses. Talvez pedir perdão a alguém, talvez abraçar alguém que você ama, talvez se achegar mais perto de alguém que Deus colocou na tua vida, talvez dar início ou recomeçar algo que Deus confiou nas tuas mãos. Se você, querido, entendeu assim, quero convidar a se colocar de pé. Você que ouviu e entendeu, Jesus, eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Eu quero uma mudança na minha vida. Querido, eu estou de olho fechado, eu não estou vendo a tua decisão. Eu quero deixar a minha vontade. Se coloque de pé e receba o Kairós de Deus nessa noite. Amado Deus, eu quero na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu quero repreender todo o mal, todo sentimento contrário alojado no coração do Almir, toda vergonha, toda rejeição, todo medo, todo complexo, todo sentimento de derrota. Eu quero pedir ao Pai que as péssimas companhias se afastem da vida do Almir, que em nome de Jesus ele tenha um estilo de vida digno de um discípulo do Mestre, que os princípios da palavra de Deus estejam gravados no seu coração.
pessoas no momento que nós mais precisarmos, que console. Eu peço tudo isso no nome do